O que é o inferno, meu amigo? O inferno é uma prisão temporal criada por um sistema de calendário tridimensional. Então, assim, ó, o meu amigo, cultuar o Deus Sol, cultuar imagens de deuses religiosos, principalmente do Deus Sol, né? E entregar a sua alma para o Deus Sol, é entregar a sua alma para o inferno. E o que é o inferno? É repetir a mesma ação temporal sem saber que está fazendo isso. E é por isso que existem as profecias. Porque a profecia, na verdade, é relatar aquilo que já ocorreu. Porque se alguém já viu a coisa toda, então se alguém já viu, automaticamente aquilo que foi visto se torna passado. Então não pode ser futuro. Então profecias não revelam o futuro, mas revelam o passado. Revelam coisas que ocorreram no passado, que simplesmente as consciências que estão presas no passado, que não têm consciência disso, estão repetindo. Mas os mestres cabalistas, que têm o dom da projeção astral, consegue ver aquilo que aconteceu no passado que vai se repetir num falso futuro. Isso é inferno. É repetir a mesma ação temporal sem saber que está fazendo isso. Então o lance da profecia, que é revelar o futuro, a maior lorota, é a maior mentira. Porque se alguém revelou aquilo que já viu, então aquilo que foi visto não pode ser o futuro. Porque o futuro, ninguém consegue saber o que vai acontecer no futuro, porque a coisa não foi feita ainda. Então se alguém já viu, automaticamente, se alguém já viu o futuro, isso aí, no meu ponto de vista, isso é o próprio passado. E se isso é o passado, já passou. E o que já passou não existe mais, a não ser que eu venha repetir isso para se concretizar a profecia. Então assim, ó, meu amigo, o inferno é isso, é ficar repetindo aquilo que já passou. Déjà vu. O próprio filme Advogado do Diabo mostra isso. Quando o cara lá, o empresário, entra no banheiro, sela o pacto de morte, né? Quer ficar preso na mesma realidade temporal, e aí no final do filme lá, depois que ele selou o pacto lá, dá tudo errado na vida dele, ele dá um tiro na cabeça e volta para a mesma situação da qual ele se encontrava. Por quê? Porque ele está preso na própria imagem que ele mesmo criou, que foi selar um pacto tridimensional, entendeu? E ficar repetindo a mesma ação temporal sem saber que está fazendo isso. Isso é inferno, meu amigo. É por isso que eles fecharam o reino do céu. Porque no inferno, aqui, esses mestres cabalistas, eles são deuses. Porque a cúpula da liderança religiosa, dentro das suas sinagogas, eles têm tudo. Os políticos, eles têm tudo. Por isso que eles falam entre eles, ó, não é para beber, é para se cuidar. Porque como eles vão viver repetindo a mesma ação temporal, eles não querem repetir doentes, entendeu? Já que eles estão presos, entendeu? Na mesma ação temporal, repetindo eternamente. Mas eles sabem disso, essa é a diferença. Mas o povo que sela o pacto sem saber não sabe disso. Aí o povo que sela o pacto sem saber, numa merda, morre numa merda, volta, morre numa merda, e assim eternamente continua vivendo isso. O povo que trabalha é escravizado pelo próprio sistema, acaba adoecendo com câncer, com tudo que é tipo de doença, repetindo a mesma ação temporal, sem saber que está fazendo isso, porque selou um pacto cabalístico e está preso dentro de uma realidade tridimensional. Então é por isso que não é para cultuar o Deus Sol, porque esse Deus Sol, ele criou um sistema de realidade temporal luciferiana. E Satanás é aprisionar essas almas dentro dessas realidades temporais, sem que elas saibam disso. Os únicos que sabem disso são os profetas, que são projetores astrais. Eles conseguem ver o que aconteceu no passado e eles sabem que eles vão viver o mesmo passado
Só que daí eles mentem dizendo que isso é o futuro. Porque as pessoas que não têm condições de fazer a projeção astral não sabem que vão repetir a mesma realidade temporal. Porque vai ser resetada a consciência delas quando elas fizerem isso. Então, infelizmente, é isso, pessoal. As pessoas estão sendo enganadas. Então, aqui o cálculo da palavra calendário, ó, vai dar 65, que é a referência das duas estrelas esotéricas, hexagrama e pentagrama. Só que se eu fizer o cálculo linear da palavra calendário, vai dar 911, que é a referência do cálculo do nome Lúcifer, 911. Só que se eu fizer o cálculo direto, vai dar 56, que também representa as duas estrelas esotéricas. Aí, pessoal. Então, fazendo o cálculo da palavra Sol, vai dar 911, a mesma referência do cálculo do nome Lúcifer. Então, de quem é esse calendário tridimensional solar? É do próprio Lúcifer. E Lúcifer é o que? Um sistema, entendeu? Criado para aprisionar uma das pessoas. Isso é satanismo puro. As pessoas estão selando pacto dentro de uma realidade tridimensional sem saber que estão fazendo isso. Tá? É por isso que vai haver a ressurreição dos mortos, porque vai ser revelado o falso profeta que foi introduzido dentro das religiões através dos ocultistas, tá? Que fazem as pessoas selarem pacto com a imagem, só que a imagem que elas estão selando pacto não é com essa imagem aqui, é com uma imagem muito maior do que essa, que são as realidades tridimensionais que as pessoas vão acabar repetindo sem saber que estão repetindo. E isso é o inferno, cara. Isso é inferno. É por isso que tu vê nas casas de religiões aqueles espíritos se comportando, né, com atitudes antigas. Por quê? Porque eles não evoluíram. Eles estão presos no passado. Então, como que eles podem agir de uma maneira diferente, de uma maneira mais atualizada? Não. Eles estão presos no passado. Por isso que eles estão rodopiando, porque eles estão presos a um calendário tridimensional. Por isso que dentro das casas de religiões, é no batuque lá, na igreja do Reteté, eles ficam rodopiando, porque eles estão presos a um calendário tridimensional que os maias criaram, os astecas criaram, os toltecas, os incas, os egípcios, e agora nós estamos de posse aí desse calendário tridimensional, desse calendário luciferiano. Então, quando tu faz, meu amigo, o cálculo da palavra Sol, vai dar 911, usando o que como referência? A base inferior para calcular as letras. Vai dar 911. Só que se tu fizer o cálculo, né, do nome Lúcifer usando a base superior, que é os números de cima, vai dar 911. Então, de quem é esse calendário tridimensional que representa Cristo? Hein? É do próprio Lúcifer. E Lúcifer, na verdade, é um sistema, mano, tá? Satanás é um sistema. O satanismo é cultuar espíritos aprisionados, tá? Fazer esses espíritos obedecer os magos que controlam essa realidade tridimensional. Que foi os ensinamentos de quem? De Salomão. Então, a coisa é muito maior do que o povo pode imaginar. Eles selaram um pacto de morte. Eles vão ficar presos dentro dessas realidades que eles criaram, repetindo sem saber que estão fazendo isso. Mas quando o povo ressuscitar e descobrir a verdade e abandonar a terceira dimensão, eles vão ficar sozinhos lá. E aí eu quero ver quem eles vão escravizar. É por isso que nos filmes mostra que as pessoas sumiram. Porque as pessoas descobriram que estavam presas dentro de uma realidade tridimensional e se libertaram. Por isso que as pessoas sumiram. E quem é que ficou? Ficou os que estão presos na 3D. E quem é que controla a 3D? O sistema, mano. O sistema controla a 3D. O calendário tridimensional. Eles foram adaptando conforme o tempo. Então aqui, ó, o cálculo, ó. Perdeu o foco. O cálculo da palavra Cristo, ó, vai dar 12 e 18, ó. A mesma referência do calendário solar que o homem moderno transformou em horas. 12 e 18. Se tu somar aqui nas horas 12 com mais 18, vai dar quanto? 30. Né? O calendário tridimensional, que se somar aqui nas horas 2 com mais 1 vai dar 3. 8 com mais 1 vai dar 9. É a mesma referência do cálculo da palavra serpente, meu amigo. Tá? Então assim, ó, pessoal, o número 666 está vinculado a um nome, mas principalmente a um calendário tridimensional luciferiano que representa o quê? O inferno na Terra.
E é por isso que está escrito que o inferno vai ser retirado da terra. Porque o inferno foi colocado na terra através de um calendário tridimensional. Os maias criaram, os astecas, não sei se criaram, se passaram, eu não sei, cara. Eu sei que está aí esse calendário. E as pessoas estão selando o pacto, não é com a imagem, é com o calendário. A imagem é um ocultismo do calendário tridimensional que eles criaram para aprisionar e escravizar uma das pessoas. A técnica de Salomão, tá? Que é representada onde no próprio hexagrama, que representa o próprio calendário solar. Porque se tu pegar o hexagrama, ó, e separar uma pirâmide da outra, vai dar uma pirâmide apontada para cima e outra pirâmide apontada para baixo. Só que cada pirâmide tem 3 lados. Então, aonde é que está o 3? Aqui, ó. Somando 2 com mais 1 vai dar quanto? 13 em cima. E aqui no 30 embaixo nas horas, 3 com mais 0, 13 embaixo. Se tu unir 30 agora, né? Aqui nas horas com mais 3 aqui no número 2, 2 com mais vai dar 13. Então 30 com mais 3 vai dar quanto? 33, meu amigo. E 33 representa o que? O cálculo da palavra prisão. Tá dado o toque. Quer ficar no inferno repetindo a mesma ação temporal sem saber que está fazendo isso? É só selar um pacto com o calendário solar, tá? E tu vai selar um pacto com o calendário solar através do ocultismo da imagem do nome Jesus o Cristo, Jesus o Sol. Porque Cristo representa o quê? Os raios do próprio calendário solar. O recado foi dado.